duas aclamadas histórias de terror japonesas podem estar te enganando. Tá, na verdade a gente já sabe que o anime de Uzumaki é lamentável. Mas e o seu mangá? É bom de verdade? E The Summer Hikaru Died? Tem algo de bom que não seja broderagem? A verdade é que um deles é cinema absoluto e o outro uma baita decepção. Mas você sabe por quê? Eu li e assisti os dois. E com isso, vou te mostrar até o final do vídeo o motivo de uma ser a história de terror superior, enquanto a outra sofre um leve acidente em seu percurso à glória. Por isso, deixe o seu like e se inscreve para apoiar esse vídeo especial, porque hoje você vai ver como se faz um bom anime de terror, e eu ainda vou abrir os seus olhos para esses gigantes do terror nipônico. Pra ser justo, vou comparar o anime de The Summer Hikaru Died com o mangá e o anime de Uzumaki, focando nas histórias e propósitos, não na produção. E pelo que li dos primeiros capítulos de The Summer Hikaru Died, não há muita diferença pro anime, por isso vou me basear no audiovisual. Dito isso, vamos começar com as premissas de cada um. O verão em que Hikaru recebeu o Oko, quer dizer, The Summer Hikaru Died, também conhecido como Hikanatsu, pode parecer um terror comum a princípio, mas aborda a relação super especial entre dois amigos enquanto enfrentam um pequeno problema. Um deles é um impostor, uma criatura que assumiu o corpo do garoto e diz só querer viver de boa como humano. Mas será coincidência toda a atividade paranormal que recai sobre a vila deles? Enquanto isso, em uma pequena cidade, Uzumaki, não o Naruto, mostra eventos bizarros relacionados a espirais que contaminam a região e também a vida de um casal que vive por ali, puxando todos para o centro de sua loucura, como se fosse uma descarga. Então, o primeiro pode te pegar de surpresa por focar na relação entre personagens que estão no epicentro de uma confusão sobrenatural. Já o segundo, desde sempre dá destaque para as bizarrices em si, e acaba chamando a atenção para um aspecto importante na comparação dos dois, seus personagens, que curiosamente são liderados por duplas em ambas as histórias. Só que na obra de Junji Ito, os protagonistas Kirie e Shuichi servem mais como os olhos da audiência, meros espectadores e vítimas das loucuras ao seu redor. A maldição da espiral poderia dar um tapa na bunda deles e continuariam impotentes. Yes, baby. Por outro lado, Yoshiki e principalmente Hikaru têm ainda mais influência no sobrenatural do que os irmãos Winchester, mas um age com base em sua personalidade introvertida e amor reprimido, enquanto o outro tem a inocência e curiosidade de um Jorge curioso, além de um ar enigmático e sombrio graças à sua verdadeira identidade. Também vale notar que os coadjuvantes de Uzumaki servem para, claro, sofrer junto dos protagonistas, além de abordar as espirais de maneiras diferentes, seja com uma pequena cicatriz na testa ou um forno que parece amaldiçoado. Já em Hikanatsu, há quem esteja sujeito ao terror e outros que trazem diferentes perspectivas para o sobrenatural. Portanto, fica claro que a história da espiral usa os personagens como ferramentas para mostrar os acontecimentos bizarros, enquanto da broderagem dá destaque a eles em meio a um contexto perturbador, o que traz à tona o principal fator de comparação para os dois, como eles abordam o seu terror. Um dos principais fatores para uma boa história desse gênero é a atmosfera, aquele clima que permeia a história para te deixar imerso na narrativa e sujeito ao terror. As duas histórias fazem isso muito bem a princípio, com Uzumaki mostrando pequenas bizarrices no mundo e indicando elementos que serão chave para outros momentos da história, enquanto The Summer Hikaru Died joga na sua cara o principal ponto de conflito, mas depois faz disso uma preocupação no fundo da sua cabeça, enquanto mostra mais dos personagens e o impacto do sobrenatural. Porém, Hikanatsu mantém essa atmosfera por mais tempo, com um terror que foca em perturbar ao invés de assustar. Já Uzumaki busca chocar com seus visuais e a terrível criatividade por trás deles, algo feito perfeitamente no mangá, com suas imagens detalhadas, e também no anime, com o choque de suas animações fantásticas. Só não tão fantástico quanto você deixando um like nesse vídeo. Então aproveite para se inscrever com o sininho e considere entrar no clube de membros também. Afinal, o terror de Uzumaki escala seus acontecimentos e desce em uma espiral de loucura, podendo ter bons e maus resultados. Então é a partir de agora que vamos explorar o funcionamento das histórias com todos esses elementos e mostrar o porquê uma é superior à outra. Começando com The Summer Hikaru Died, eu acho difícil você ter chegado até aqui sem saber que o anime é bem gay. Para alguns, isso deve deixar a obra ainda mais aterrorizante, mas para mim, essa é uma parte importantíssima de sua história, porque adiciona camadas à relação dos protagonistas e sua interação com uma vila conservadora. Melhor ainda, porque parece ser abordado de um jeito natural, sem clichê jogado só para fazer o nariz das Fujoshi sangrar. Em contrapartida, a relação do casal de Uzumaki não é abordada diretamente. Ela serve
serve mais como um suporte para os dois terem alguém com quem contar em meio ao caos, ou contrastar com as situações que presenciam, como o caso da mina que quer talaricar a amiga, um outro casal que tenta fugir da cidade sem muito sucesso, ou os estranhos que se interessam pela garota principal, incluindo um tornado. Isso demonstra que o protagonismo não é necessariamente de Kiria e Shuichi, mas sim da própria cidade onde eles estão, enquanto Yoshiki e Hikaru são afetados pelo ambiente e coadjuvantes a seu redor, só que a história é sobre eles. E isso impacta diretamente em como o terror se desenvolve nas histórias, pois o que começa como alterações sutis na cidade de Uzumaki se transforma em um caos com o passar de episódios e capítulos, com o autor gastando todas as suas ideias para transformar espirais em terror. O problema é que algumas não são bem implementadas, então ganhamos momentos de comédia não intencional. Por exemplo, um cabelo formando espirais e sufocando ou hipnotizando os outros, tudo bem, pode ser perturbador. Agora, no momento em que outra garota fica com inveja e temos uma lutinha de cabelos, para complementar, ainda temos as pessoas quase que ganhando os poderes do Tornado Vermelho no final, além da minha parte preferida, que já é engraçada no mangá, mas ficou hilária no anime. It was at this moment he knew he fucked up. Por outro lado, Hikanatsu tem momentos cômicos propositais, que contextualizam a vida dos personagens ou te dão uma falsa sensação de segurança, já que a atmosfera perturbadora da obra é mais silenciosa. Você sempre sabe que algo ruim pode acontecer, mas não sabe quando. Além disso, ela se mantém graças às decisões dos personagens, porque a questão não são só os seres que visitam a vila e o terror causado por eles, mas a possibilidade daquilo se tornar cada vez pior e ser tudo culpa da conivência que deixou um monstro viver entre humanos. Tudo isso se mistura a temas como aceitação, luto e amor, te fazendo pensar em quem é o verdadeiro monstro, ou até o que é um monstro. A partir daí, Hikanatsu se revela como mais do que uma história de terror, e equilibra também a exploração psicológica de seus personagens com a investigação do porquê tudo acontece, sendo que está tudo conectado e as coisas têm sim uma resposta. Já em Uzumaki, você fica curioso para saber qual é a próxima ideia de terror maluca relacionada à espiral, e não no porquê aquilo acontece. Com isso, temos momentos chocantes e outros que parecem engraçados ou desconexos com a temática, mas também uma breve exploração da natureza humana em momentos de crise. Pessoas que estendem a mão aos outros, aqueles que procuram ficar com seus entes queridos ou os que jogam fora sua humanidade pela sobrevivência. Assuntos que cairiam bem em uma obra pós-apocalíptica de primeira, tipo Óleo ou The Walking Dead, você escolhe. Então, enquanto Hikanatsu usa o terror como um dos principais elementos para abordar seus temas, Uzumaki cativa com sua criatividade para usar as espirais e toda a construção da atmosfera que nos leva a situações e imagens grotescas, algo que funciona bem na maior parte do tempo, mas não vai muito além disso. É como se o Junji Ito tivesse olhado para uma espiral um dia e pensado, eu vou fuder com a cabeça da rapaziada. Ou melhor, e aí criou uma história simples para poder brincar com o conceito. Enquanto isso, o autor de Hikanatsu, Mokumoku-ren, parece ter dedicado um bom tempo pensando nos conceitos de seu mundo, e depois juntou isso aos sentimentos que queria transmitir. Por isso que temos cenas cheias de significado como a da praia. Sem spoilers, o mundo dos animes tem ótimos momentos na praia, mas a cena de Hikanatsu está entre uma das melhores que eu já vi. O bagulho é nível Madagascar. Tá, essa última parte foi brincadeira. Ninguém em Hikanatsu é tão sedento para comer o amiguinho assim. Oh, será que não? Então, para deixar claro, uma história de terror tem muitos elementos característicos como o fantástico ou os sustos, mas o mais importante deve ser a construção disso, a atmosfera e a tensão que te deixam incomodados. Quando falamos de bons animes de terror, sinto que esse incômodo é ainda mais fundamental, já que se assustar de verdade com uma animação 2D é muito difícil, dada a clara diferença entre desenho e realidade. Com tudo isso em mente, Uzumaki é um experimento no gênero de terror. Sua criatividade conta com mais acertos que erros, mas ainda é limitada por um conceito e acaba sem explorar muito mais. Em contraste, The Summer Hikaru Died te deixa inquieto com seu terror e aborda vários temas diferentes muito bem. Não é só a broderagem. É por isso que ele é a história de terror superior e o cinema absoluto que provou ser possível fazer um anime desse gênero com alta qualidade. Já o anime de Uzumaki também prova isso com seu primeiro episódio, que adapta bem os melhores aspectos da obra original, mas fora isso, ele é a bomba que já conhecemos, e o seu mangá é bem bom, mas não sem problemas. Por isso, é a decepção do vídeo de hoje. Mas agora eu quero saber de você. Quais são os próximos animes que deveriam aparecer neste quadro? E você preferia enfrentar a maldição da espiral ou o sobrenatural de Hikanatsu?
Aliás, eu li o mangá de Uzumaki depois de ver o anime, e pra mim, a adaptação é melhor que o original em alguns aspectos. Você gostaria de ver um vídeo comparando os dois? Se sim, comenta a comparação Uzumaki aqui embaixo. Ah, e mais uma coisa.